Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de português, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frase, oração e período, tá, pessoal? O que seria então uma frase? A frase é todo enunciado que vai ter um sentido completo, né? Ela pode ser formada por uma só palavra ou por várias palavras, e ela pode ter verbos ou não, tá? Quando a frase apresenta no mínimo um verbo, aí ela vai ser chamada de oração. Se a frase não apresenta nenhum verbo, ela é chamada de frase nominal. Então, se uma vez que a frase vá afirmar, negar ou questionar alguma coisa, ela vai ser uma oração. Por quê? Porque quando a gente nega, afirma ou questiona alguma coisa, a gente sempre vai usar o verbo, tá bom? Então, a gente pode considerar, por exemplo, frases nominais, aquelas frases em que o verbo não está explícito, só que ele existe, né? Por exemplo, o Brasil possui um grande potencial turístico, espantoso, não vai embora, silêncio, e o telefone está tocando. Então, o sujeito e o predicado, eles vão se articular na oração. E a oração, ela vai se organizar em torno do verbo. Então, sem o verbo não existe oração. Então, o que é o verbo então, né? O verbo é aquela palavra que vai expressar ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? Então, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, né? Eu estou caminhando, eu estou olhando, eu estou andando. Então, tudo isso é o verbo. O verbo é tudo aquilo que a gente consegue conjugar, né? Eu ando, você anda, eu canto, ele canta, nós cantamos. Então, sempre que a gente conseguir, que essas palavras a gente consiga usar em todos os pronomes, então vai ser um verbo sempre que indica uma ação, um estado ou um fenômeno, tá? Então, a gente viu que frase nominal é aquela que não tem verbo e as orações são aquelas que têm verbo, tá? E a gente também sabe que existem tipos de frases, né? A gente sabe que uma entoação, né? A entoação é um elemento importante, ou entonação, quando a gente vai falar uma frase, né? Dependendo de como uma frase é dita, pode ter vários significados, né? Por exemplo, se eu olho para você e digo, é ela, é uma certeza. Mas se eu falo assim, é ela, então é uma dúvida. Mas uma surpresa, é ela! Então, dependendo de como eu falo, a frase pode ter vários significados. Então, na hora de escrever, eu vou poder dar esses significados através dos sinais de pontuação. Então, se eu quero afirmar, eu só digo, é ela. Ponto final. Se eu estou perguntando, é ela? Eu coloco uma interrogação. Se eu estou surpresa, eu digo, é ela! E na hora de escrever, eu coloco pontos de exclamação, tá bom, pessoal? Então, na hora de escrever, a gente coloca sinais de pontuação. E na hora de falar, a gente vai entoar, né? A gente vai dar vozes diferentes para a gente falar as nossas frases. Então, quais seriam esses tipos de frases? Ó, o primeiro tipo são as frases interrogativas. É quando a gente faz uma pergunta, né? Então, se eu te falo, ó, você aceita um copo de suco? É uma interrogação direta, porque eu estou perguntando se você aceita esse suco. Agora, se eu digo, desejo saber se você aceita um copo de suco. Então, vai ser uma interrogação indireta, tá? Estou ali fazendo uma pergunta indireta para você. Já as imperativas é quando a gente dá uma ordem. Nossas mães conhecem muito bem esses tipos de frase, né? A gente dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido. Então, por exemplo, faça-o entrar no carro. Então, estou dando uma ordem. Mas eu estou afirmando essa ordem. Mas quando eu digo não faça isso, eu estou negando. Então, as frases imperativas, elas podem ser afirmativas ou negativas, tá? As frases exclamativas é quando o emissor, né, vai exteriorizar um estado afetivo, né? Então, vai ter uma entoação prolongada, tá? Pode expressar uma reclamação, uma surpresa ou admiração por um fato, né? Se eu tô lá fazendo a prova e digo, que prova difícil! Então, é uma frase exclamativa, né? Ou então, ai, esse bolo tá uma delícia! Também é uma frase exclamativa, tá? E, por fim, a gente tem as frases declarativas, que é quando a gente está constatando um fato, né? Esse tipo de frase vai informar ou vai declarar alguma coisa. E elas também podem ser afirmativas ou negativas. Por exemplo, obrigaram o rapaz a sair. Então, a gente está afirmando alguma coisa.
ou então ele não está em casa. A gente está negando alguma coisa, tá bom? Então, esses são os 4 tipos de frases que a gente tem, tá? E, por fim, a gente vai saber agora o que é um período, né? Que é uma frase organizada em uma ou mais orações, tá? Então, o período, ele pode ser simples ou composto. Simples é quando ele é formado só por uma oração, né? Que seria a oração absoluta. Por exemplo, os professores entregaram as provas. E ele pode ser composto quando ele é formado por 2 ou por mais orações. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Então, a gente vê que tem várias orações. Tá bom, pessoal? Então, o que foi que a gente viu na aula de hoje? A gente viu que é uma frase e que as frases elas podem ser frases nominais quando não tem verbo, oração quando tem verbo e que às vezes o verbo não está explícito. Então, a gente tem que procurar se o verbo está na frase para ver se ele é uma oração mesmo, tá? A gente viu que tem 4 tipos de frases e que na hora de falar a gente vai entoar diferente e na hora de escrever a gente vai usar os sinais de pontuação. E a gente viu também o que são os períodos, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder as atividades. Até a próxima!